Boa tarde, Rafael. Olá, Rafael. Rafael? Professora, boa tarde. Boa tarde, Manuel. Boa Não estou ouvindo tarde. vocês. Não sei se é Tudo a sua bem? professora. Boa tarde. Boa tarde, Manuel. Não estou ouvindo ninguém. Boa tarde, Peraí. tudo bem? Vendo? Boa Tá, tarde, Manuel. Boa Luanda, tarde, Luanda. presente. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Bom? Cara, como é que eu faço para ouvir? Será, hein? Você sabe? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que eu preciso Vai, colocar um link para vocês. Um minutinho só. Vamos testar de novo. Professora? Oi. Uma coisa não está ligada também. Tudo bem, boa tarde. O Bruno está por aqui, tá? Que é do outro trabalho. Então, os três que estão apresentados aí estão. Falta um. De novo, professora? Sim, Aí, agora estou aqui. Um minutinho só, é Obrigado. que eu estou acessando aqui tem uma informação que eu preciso seguir, copiar no chat. Eu posso colocar, professora, para avaliação, né? Isto, já coloquei uma, que seria avaliação, já Joia. coloquei o questionário de avaliação, agora tem um outro que é para acessar a Ag Networking. Mas a sala de network só é no final do evento. Isso, é no final. Já vou isso mesmo. colocar aqui. Já vou colocar aqui também, tá bem? Tá tudo certinho? Você está me vendo, ouvindo? Sim, professora, a gente tá ligado aqui o projetor também. Acabei de me ver. Está funcionando, né? A sua imagem é que não está muito boa aqui para mim. Quer dizer, uma imagem estranha, para falar a verdade. Manuel e Luanda, vocês estão vendo bem a imagem? Não, tá um pouco, Não, né? tá um pouco É, estranho você eu estou também. te vendo bem. A imagem do Rafael, né? Parece que tem um pano de fundo ali, né? Isso. Bom, Manuel, você já adiantando aqui, porque faltam 3 minutos, né? Manuel, você vai apresentar o primeiro trabalho, né? Vidas Invisíveis. Isso. Tá. Então, os autores são Manuel, Carolina, né? Professora Carolina, né? Isso. Vocês são da PUC. Isso. Querida Nos conhecemos na PUC. jornada. Querida PUC, gosto bastante da PUC de Minas Gerais. Tenho bons amigos lá. Excelente Eu local. conheci a senhora na jornada da Universidade da Inclusão. Na Ah, quarta tá. jornada. Foi em agosto, finalzinho de agosto, né? Que eu estive Isso. lá. Uhum, que bom. Bom, deixa eu ver. A Luanda é do trabalho Um Discurso sobre o Feminismo, né, Luanda? Que é junto com a professora Eliani. Então, eu estou Isso, substituindo a professora Eliani, tá? Ok, correto, é isso mesmo. Bem, então nós temos ainda 2 autores ou coautores que não estão. Ah, tem aqui a Camila entrou. Camila, você é do trabalho Diferenciais de Rendimento? Exatamente. Então, tá bom, Camila. Você Professora, consegue o falar está direitinho? aqui na sala, tá? Desculpe, Camila, não te ouvi o que você falou. Eu perguntei justamente se você estava conseguindo me escutar direitinho. Então, sim. Ah, Então, sim. Tá. Você vai ser apresentadora e teremos mais algum coautor que vai apresentar junto contigo ou não? Quer dizer, apresentar não, vai ser apresentado o vídeo, né? Não, só eu mesmo. Tá. Ok, então só estamos aguardando um representante do terceiro artigo, Classes Sociais e Relações de Trabalho. Ele está presencialmente aqui, viu, professora?
Ele está presencial? Oh, beleza, então. Aí ele pode ocupar aqui a cadeira onde eu estou, quando ele for apresentar. E a professora, não sei se a professora vai preferir, né, passar os vídeos, ou os vídeos estão no ponto aqui, tá? Ou se... Também, tá. A recomendação da coordenação, que eu fui lá conferir novamente, tá? É que se passe os vídeos, né? Que se passe os vídeos e, né, nessa recomendação também é que após cada vídeo a gente faça algum comentário, tá? E depois, no tempo remanescente, após as apresentações e os comentários específicos a cada trabalho, a gente abra para um debate, né? Se tiver mais gente, uma plateia, né, que tenha questões, ou vocês mesmos, né, em relação aos outros trabalhos, então seria nessa segunda parte do trabalho, tá? Bem, são 16h30 pontualmente, Rafael. Quem que do trabalho Classes Sociais e Relações de Trabalho está presente? É o Bruno. Ah, Bruno o Bruno, Paes. o primeiro autor Isso. aqui. Tá bem. Então tá. Dá para a gente enxergar o Bruno aí? Dá para ver o Bruno ou não? Ele precisa vir aqui perto de mim, a câmera vai buscá-lo. Então deixa. Não é aquela câmera que anda e Ela anda, mas... acompanha. Deixa eu acordar. Ele vai dar um Tá oi. bom, é importante que ele esteja aí, né? Então tá. Ah, você é o Bruno? Olá, Isso aí. Bruno, tudo bem? Bem, pessoal, então, só para a gente confirmar, né, nós temos aqui o primeiro trabalho, Vidas Invisíveis, como os estudos de administração exploram a travestilidade e a transexualidade, né? Então, quem vai apresentar é o Manuel Bastos Gomes Neto, né? E a coautora é a professora Carolina Maria Mota Santos, ambos da PUC de Minas Gerais, tá bem? Na sequência, nós teremos o trabalho Diferenciais de Rendimentos para o Sexo dos Trabalhadores em Atividades Administrativas. São 5 coautores, né? Fábio Luz Rodrigues, Camila Escobar, Emanuel Márcio Nunes, Matheus Victor de Medeiros Costa e Diógenes Pinheiro de Medeiros Júnior, todos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? E quem vai apresentar é a Camila Escobar. Que vai apresentar, sim, que está presente, né? Apresentar é o vídeo. O terceiro trabalho, Classes Sociais e Relações de Trabalho, uma análise do filme Casa Grande, né? Os coautores são Bruno Henrique Paes Silva, presente no SEMEAD, presente que eu digo, né? Tá presencial, não online, Amanda Ribeiro da Luz, Vivian Tavares, Valentina, Bianca Spoldi Beltrame e Luíse Bittencourt Pérez, né? Então, nós temos aqui alguns autores que são da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Vivian, que é da PUC do Rio Grande do Sul, né? E o trabalho, um discurso sobre o feminismo, olhares e compreensões, né? Com a Luanda Camila dos Santos Barné Ganel, tá certo? Que vai apresentar o trabalho, e a professora Eliane Berlato, a quem eu substituo aqui na moderação. Né? As duas são da Universidade de São Paulo, tá bem? Então, muito interessante, né? Nós temos já aqui, né? Trata-se de uma sessão de diversidade, e nós temos uma diversidade geográfica muito interessante, né? Nós temos aqui representantes de Minas Gerais, da PUC de Minas Gerais, né? Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Lá do sul da Universidade Federal e da PUC do Rio Grande do Sul, tá certo? De São Paulo, né? Então, nós temos aqui uma diversidade bem bacana, regional, tá certo? Bem, se todos estão prontos, Rafael, acredito que nós possamos já apresentar o vídeo, o primeiro vídeo, Vidas Invisíveis. Então, só para, né, a gente deixar aqui a dinâmica, como é que vai ser, caso alguém não estivesse presente na hora que nós conversamos, tá? Então, será apresentado o vídeo de 8 minutos, não é? Que é a recomendação da coordenação, e, na sequência, eu vou falar alguma coisa do trabalho, né?
fazer algumas questões, tá? E vocês também, autores, fiquem à vontade, se tiverem desejo de complementar, além de, né, responderem eventualmente alguns comentários, algumas questões que eu vou fazer, tá? Então, esse tempo que vem depois do vídeo, ele deve também girar em torno de 8 minutos, no máximo 10 minutos, para que, ao final, a gente faça um resgate aí das principais ideias, dos artigos, né? E que todos os autores tenham, autores e também, né, a plateia, se houver, além dos autores, tá? Que tenha oportunidade também de fazer as suas colocações, né? De fazer comentários, tá bem? Então, essa vai ser a dinâmica do nosso trabalho. São 16 horas e 35 minutos. Rafael. E depois também, Rafael vai fazer, né? Talvez fazer algumas perguntas ou fazer alguns comentários a respeito do trabalho de vocês, né? Ele como um debatedor, tá bom? Eu vou projetar então, professor. Obrigado Por mais uma favor. vez pela presença. Eu vou colocar também o link aqui de cada vídeo, né? Conforme eles forem passando, para que todos possam ter acesso. Eu vou projetar e compartilhar com som, só vou pedir para vocês confirmarem para mim se vão conseguir ouvir também aí a partir da projeção. Eu estou vendo. Está perfeito. Por Eu não estou enquanto, conseguindo ouvir. não estou conseguindo ouvir. Eu também não, o áudio não tô conseguindo. Não? Não. Só um minutinho. Vou tentar novamente, ver se vocês conseguem ouvir. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Manuel Sim, Bastos, agora estamos ouvindo. programa de pós-graduação em administração da PUC Minas, para apresentar o trabalho Vidas Invisíveis, como os estudos de administração exploram a transvestilidade e a transexualidade. Esse trabalho foi orientado pela professora Carolina Maria Mota Santos, também da PUC Minas. Bom, inicialmente a gente traz uma contextualização de como a vigilância pela normatização de gênero ela acaba impactando, influenciando na perspectiva de vida, na carreira e nos direitos de alguns indivíduos. Ou seja, o Estado e a sociedade, de acordo com os aspectos morais, sociais, políticos, religiosos, acabam influenciando, discriminando e limitando a oportunidade de algumas pessoas que não atendem essa normatização de gênero. Ou seja, por isso, diversos dados comprovam que o Brasil é um dos países que mais matam pessoas trans, diversas pesquisas comprovam as experiências de discriminação e a limitação que essas pessoas enfrentam do mercado de trabalho, e mesmo os poucos travestis, transexuais que conseguem se inserir no mercado de trabalho, que alcançam um grau de escolaridade mais alto, quando eles chegam nesse mercado de trabalho, eles ainda se deparam com violências simbólicas interpessoais e ficam à margem do contexto organizacional. E é a partir desse dilema
que a gente tem como objetivo entender como os estudos em administração vêm explorando a transversalidade e a transexualidade. E para atender esse objetivo, a gente foram definidas 3 perguntas de pesquisas, né, que a primeira, como se encontra a literatura nacional em administração que aborda essa temática. A segunda pergunta, qual é o estado da arte dos estudos internacionais sobre a temática. E a terceira pergunta, qual é a similaridade e as diferenças entre os estudos nacionais e internacionais. Né? E esse trabalho se justifica diante da sua originalidade e da sua necessidade de sistematizar os trabalhos que já abordaram essa temática, de ampliar a discussão sobre gênero e de promover uma reflexão sobre o ambiente de trabalho que permeia a vida desses indivíduos, como permeia a vida desses indivíduos. E como esse trabalho ele visa sistematizar a literatura tanto nacional como internacional e ver as suas diferenças e as suas semelhanças, esse trabalho ele tem tanto base da base de dados nacionais como internacionais. As bases de dados nacionais foram a SPEL, Cielo e o acervo da AMPAD, e sobre a produção internacional foi utilizado a base da Web of Science. Sobre os termos de busca utilizados foram transgêneros, transexual, travestis, transformistas e LGBT, e após a obtenção da primeira base, com a utilização desses termos, foram definidos alguns critérios de inclusão e de exclusão. Primeiro, sobre a área dos estudos, que quando a gente utilizou esses termos de busca, apareceram estudos de diversas áreas da saúde, áreas da biologia, e a gente definiu algumas áreas específicas, como administração pública, de gestão, negócios. Também a língua, foram selecionados apenas trabalhos na língua portuguesa e na língua inglesa. Os tipos, apenas tipos artigos. Então, outros tipos de produção foram excluídos, como casos de ensino. E, por fim, foi feita uma literatura do título e do resumo das palavras-chave para ver se realmente o trabalho ele se adequava à temática que a gente está buscando analisar. Por fim, a nossa base teve 19 trabalhos nacionais e 163 trabalhos internacionais. Sobre a análise de dados, nossa análise de dados foi dividida em 3 etapas. A primeira etapa, para responder a primeira pergunta, foi feita uma leitura integral das obras, no que resultou numa sintetização e categorização desses trabalhos em algumas abordagens temáticas, de acordo com suas abordagens temáticas. A segunda pergunta, foi utilizada técnicas de pesquisas bibliométricas e, posteriormente, foi feita uma revisão temporal para fazer uma comparação da evolução dos temas abordados nesses trabalhos. E, por fim, para responder a terceira pergunta, foi feita uma comparação dos temas abordados tanto nos estudos nacionais como internacionais. E sobre a primeira pergunta do nosso estudo, né, de como se encontra a literatura nacional sobre a temática, a gente observa que é uma literatura ainda muito tímida, seja apenas 11 trabalhos publicados em revistas e 8 trabalhos publicados em eventos científicos. Essas revistas, geralmente, elas possuem um qualidade mais elevado, são revistas com B1, A2 ou A1. Poucos autores apresentam mais de um trabalho sobre a temática, e esses trabalhos são divididos principalmente em 4 temáticas principais, que é a questão da transversalidade e transexualidade dentro do mercado de trabalho, com a dificuldade que esses indivíduos têm de se inserir no mercado de trabalho, e depois que eles estão inseridos, como se dá a experiência deles. O outro ponto que a gente identificou são trabalhos voltados ao contexto sociais, que abordam a questão do turismo, da prostituição, a questão de aspectos mais vinculados à saúde pública, a questões jurídicas, e como está entrelaçado também a inserção desses indivíduos no mercado de trabalho. A terceira tema que a gente identificou é a questão da construção da identidade e da experiência de consumo, e como se dá a relação entre cultura e consumo desses indivíduos. E, por fim, são alguns trabalhos que são focados a sistematizar, também apresentar alguns conceitos, algumas reflexões sobre a transversalidade e a transexualidade na área da administração. A segunda pergunta, que é voltada sobre a estandarte dos trabalhos internacionais, a gente pôde observar que até 2016 a produção também era bem tímida, e que aconteceu um boom a partir de 2017, com uma evolução do campo, com uma maior publicação de trabalhos sobre a temática. Os países que mais produzem pesquisas na área é os Estados Unidos, seguido pela Austrália, e pela Inglaterra, Austrália e Canadá. A pesquisadora O'Shea se destaca com 7 trabalhos, sendo todos de autoria única e alguns sendo de alta etnografia.
E a gente observou que a partir de 2017 existe uma tendência dos trabalhos voltados mais ao olhar da organização, de como é benéfico e quais são as vantagens que tem de incluir essas pessoas dentro do ambiente organizacional, e também algumas discussões mais sensíveis, como procedimentos cirúrgicos e outros aspectos também da vida desses indivíduos. E, por fim, a nossa terceira pergunta, né, como se dá a similaridade e as diferenças entre os indivíduos. A gente observa que, no âmbito internacional, o debate sobre a temática também mostrou tímida até 2016, e o Brasil ainda se encontra nessa etapa mais tímida. Os pontos de similaridade é que as temáticas são voltadas geralmente às dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, sobre as experiências de discriminação, sobre as práticas de consumo, mas essa similaridade é entre a primeira fase da pesquisa internacional e a fase que o Brasil se encontra atualmente. Em termos metodológicos, a gente observa um avanço bem maior nos estudos internacionais, com experimentos, estudos quantitativos. Isso já não existe nos trabalhos nacionais. Existe uma maior perspectiva da importância e da pesquisa do contexto organizacional, e não focado só ao indivíduo. E também observa-se que algumas temáticas que são abordadas em contextos internacionais que ainda não foram abordadas no contexto nacional, tanto alguns aspectos mais sensíveis, como alguns ambientes organizacionais, como a área esportiva, não tem nenhum trabalho nacional sobre essa temática. E a nossa conclusão é que a gente apresenta a revisão do estado da arte e apresenta algumas possibilidades de avanço na pesquisa sobre a temática nacional e internacional. A gente sugere uma agenda de trabalhos, e também a gente reforça a importância do papel da academia, da academia para inserir essas pessoas no mercado de trabalho, trazer resultados, apresentar os seus benefícios, e também a gente reforça de como a academia e as instituições da área da administração devem assumir o desafio e incentivar o desenvolvimento de pesquisas sobre a temática. Aqui algumas das nossas referências, e obrigado pela atenção. Ok. Ok, Manuel, obrigada aí pela sua apresentação, muito boa, né? Então, é um trabalho que ele tem uma contribuição bastante importante para a literatura, já que tudo indica que não há nenhum trabalho no Brasil que tenha feito uma revisão tão ampla, né? E com comparativos entre a produção nacional e a produção internacional, né? E que observa-se pelo número de artigos que você obteve, né, internacionais, que foi um grande desafio, né? Então, é sobre este aspecto que eu também gostaria que você talvez elucidasse, né, um pouco mais, né? Na medida em que você teve, pelo que consta, 182 artigos para serem avaliados, né? Então, compartilha conosco, né, esse desafio de trabalhar com 182 artigos, né? Visto que só a leitura dele já consome um bocado de tempo, tá certo? Então, nos diga assim, quais foram os principais desafios, né, que você obteve para fazer esse tipo de estudo, porque aí depois a gente entra nesse conteúdo que você obteve da sua pesquisa, tá? Devido ser uma amostra grande de leitura, a gente utilizou de técnicas bibliométricas, e a análise de conteúdo foi realizada especificamente com os estudos nacionais, porque era uma quantidade menor. Então, essas técnicas de análise bibliométrica, que são técnicas quantitativas, elas facilitaram essa interpretação, essa análise desses dados. E vocês usaram o Vossviewer, né? Isso, também. Principalmente para fazer a comparação temporal. A gente percebeu que depois de 2017 teve um boom nas pesquisas internacionais. Também era uma produção tímida, mas de 2017 para cá teve esse boom. E a gente fez essa análise dos clusters para identificar quais temáticas começaram a ser exploradas depois de 2017. Tá. Então, assim, essa análise que vocês fizeram, né, essas categorias que vocês chegaram,
são exatamente daqueles clusters que vocês encontraram no VozViewer, né? Em que você apresenta o cluster azul, o cluster vermelho, o cluster verde. Então, é em função deste cluster que vocês fizeram análise. Isso. Dos estudos internacionais, sim. Dos estudos Isso. nacionais, a gente fez a leitura integral do trabalho e fez a categorização dos 19. Tá certo. Então, aqui, Manuel, né, fica uma curiosidade, né, que você até divide a sua análise, achei bastante interessante, né, entre esse período anterior a 2017, tá certo? Né, e esse período que houve, na literatura internacional, um acréscimo muito grande, né, um volume de produção bastante intenso, considerando o histórico de produção. Tá certo? São 4 artigos, alguma coisa assim que se aponta, né? Então, houve esse crescimento, né? Agora, a que você acha que se deveu esse crescimento na literatura internacional? Assim, pelos estudos que você viu, né? Pelos abstracts e tudo mais que você deve ter visto, né? Qual seria a razão pela qual esta data é uma data tão limite, né? Uma data que realmente mostra uma evolução a partir daí de uma produção muito grande? Será que existe um contexto, digamos assim, né? Um contexto que possa justificar uma produção maior? Claro que no Brasil não se acompanhou, né? Como você mostrou, a produção já era e continua bastante tímida e por algumas dificuldades mesmo que a gente percebe e que esses estudos brasileiros nos mostram, né? Quais são essas dificuldades de fazer a pesquisa com essa população, tá? Agora, ficou assim, essa curiosidade, né? Não sei se pela sua experiência de lidar com esses artigos, né? Você conseguiu enxergar alguma justificativa desse aumento, e parece que é um aumento que continua, né? Quer dizer, não foi apenas um pico que a gente teve, mas tem sido um aumento relativamente constante. Isso. Eu acho que essa questão, essa temática está sendo discutida de forma mais, assim, corriqueira, mais presente, tanto nas organizações como no contexto social, nos laços. Uma característica que eu percebi foi nos esportes, que a partir de 2016, das Olimpíadas, começou essa discussão, uma maior discussão sobre essa temática. Então, a gente percebe alguns estudos voltados a essa área dos esportes. E eu percebo que, assim, em alguns contextos, essa temática está sendo mais discutida. Então, eles pararam de debater, de estudar só como se dava a experiência. Mas, assim, quais são os benefícios de inserir essas pessoas nos ambientes organizacionais? Como é que eles podem contribuir? Eu acho que a discussão ela ganhou outra linha de pesquisa. Uhum. Sim, o que é bastante rico, né? A gente pensar que nós não estamos falando apenas desses indivíduos, das dificuldades de inserção, mas estamos num outro patamar de discussão, na verdade, né? Em que, quer dizer, quais são os benefícios, né, para uma organização ou para a gestão, né? Ter pessoas com experiências muito diferentes, tá certo? O que isso agrega, né? Em termos de políticas de diversidade e resultados para a organização, né? E aí ficou também, eu estou calculando aqui o meu tempo, tá? Para não extrapolar, né? Fiquei também pensando algo que eu observo, né, em sala de aula, discussão com alunos, né, e também entre jovens de uma forma geral. Então, é empírico, não é um trabalho científico, tá certo? Mas é uma percepção que a gente tem, né? E tem uma informação que está no livro da Twendi, né? Aquele livro em que é uma pesquisadora que fala de gerações, tá? E ela é renomada já há mais de 30 anos, que ela faz estudos, né, sobre gerações, e ela aponta, né, que essa iGeneration, como ela chama, né, essa última geração, que tem vários nomes, inclusive, né, é uma geração mais tolerante, né? É uma geração mais tolerante em relação à diversidade, né? Então, pode ser que, assim, até possa vir a discriminar, mas aceita melhor,
compreende melhor, né? E a gente vê um pouco disto nas discussões em sala de aula. É claro que as pessoas podem não ser completamente honestas, tá certo? Né? Mas a gente percebe uma abertura bem maior, né? Comparando com outras gerações, né? Há alguns anos, né? Não se tinha abertura para falar desses temas, né? Muito menos em sala de aula, tá certo? E você percebeu alguma evolução nesse sentido, ou algum artigo que mostre assim, como que essa geração mais nova, tá? Ela está mais aberta, né? Para aceitar, né? A transexualidade ou travestilidade, né? Travestilidade, né? Assim, tanto no seu convívio social e como também nas organizações. Aí vem uma outra questão também que a gente se pergunta, né? Quer dizer, é patente, né, nos artigos nacionais, que são aqueles que eu mais tive acesso, dado que não é um tema focal dos meus estudos, né? Essa discriminação, essa experiência individual de discriminação, de preconceito, né? E toda sorte de exclusão, o azar, né? Sorte, eu digo assim, o tipo de exclusão que eles sofrem, tá certo? Agora, dado esse contexto, eu diria, né, geracional de, eventualmente, maior aceitação, né, dessas diferenças, que são as diferenças, eu diria assim, mais complexas, né, para se trabalhar, né? A pergunta é, quem discrimina, então, na organização? São os gestores? São os pais? Né? Então, fica um pouco essa pergunta, né? Sim, há uma ideia de que é o gestor, porque ele tem o poder, né, de contratar, não contratar, de promover, de não promover, tá certo? Mas alguns artigos, pela olhada que você deu neles, eles abordam essa questão? Sim, alguns artigos eles destacam isso, que essas gerações elas estão mais abertas, mas apesar disso, essas pessoas ainda enfrentam violências, tanto violências simbólicas, às vezes assim, que não são violências diretas, não são violências físicas, mas são violências de exclusão, de não poder participar de um grupo de WhatsApp, de não ser convidado com happy hour. Então, assim, tem um certo preconceito no meio que ele está inserido. E sobre a pergunta que a senhora fez inicialmente, né, se as pessoas estão mais abertas, alguns estudos também destacam que as pessoas estão mais abertas tanto a debater sobre essa questão, como também participar dessas pesquisas, tanto que a gente observa nos estudos internacionais algumas pesquisas com algumas temáticas mais sensíveis, mais delicadas, pesquisas voltadas ao processo de transação mesmo, de transformação, da construção da identidade, como é que se dá essas etapas da fase de vida de cada indivíduo. Então, assim, esses estudos eles estão ganhando uma força e uma maior representatividade agora que os participantes também, de certa forma, estão se reconhecendo e se permitindo a viver essa liberdade de gênero de forma mais cedo também. Uhum, legal. Bacana. Eu acho que é um assunto bastante interessante. Vamos deixar algumas outras discussões, Manuel, tá? Foram um pouco mais dúvidas, né, do que discussões propriamente ditas, tá? Vamos deixar, então, para após a apresentação de todos os trabalhos, tá bem? Então, por hora, parabéns pelo seu trabalho, né? Muito de contribuição bastante importante para a nossa literatura, tá bem? Obrigada, então. Rafael, se você puder colocar o vídeo 2. Claro, colocar, já testa o som novamente. Então, é das diferenças de rendimento, e quem vai apresentar é a Camila, né? Vai apresentar, não, né? Mania de falar que alguém vai apresentar, tá certo? Ninguém já apresentou, né? Vai estar no vídeo. O trabalho se intitula Diferenciais de Rendimento por Sexo dos Trabalhadores em Atividades Administrativas no Brasil. Está funcionando, né? Tá, tudo certinho. Tá, já.
E o foco desse trabalho é identificar as principais características da composição de rendimentos dos trabalhadores em atividades administrativas e de apoio administrativo, identificando os principais componentes salariais entre os trabalhadores homens e mulheres. Então, antes de qualquer coisa, é importante identificar que a nossa sociedade ela é majoritariamente patriarcal. É primordial identificar isso para intervenções que visem mudar o cenário nacional de discriminações quanto ao sexo dos indivíduos, uma vez que diversas vezes não identificamos as desigualdades por estarem tão naturalizadas com elas. Então, o mercado de trabalho brasileiro é marcado por diferentes problemáticas, tanto regionais quanto nacionais. Questões relativas à baixa escolaridade dos indivíduos, bem como altas taxas de desemprego, informalidade e diferenciais salariais e ocupacionais relativos ao gênero, são algumas das dificuldades encontradas pelos brasileiros. Assim, é preciso compreender o impacto do nível de escolaridade nos salários dos indivíduos. Isso significa também analisar as influências do salário em um país marcado por disparidades sociais, educacionais, de raça e de gênero. E aí, dando um enfoque mais nos rendimentos, o salário real na América Latina como um todo ele vem perdendo poder de compra com as oscilações inflacionárias, né? As problemáticas relativas aos aumentos consecutivos de preço, ao aumento da cesta de consumo, com energia, transporte e alimentos ficando consideravelmente mais caros. Isso foram motivos, né, para as preocupações das famílias brasileiras, e algumas implicações foi que o nível de insegurança alimentar no país aumentou consideravelmente, né? O Brasil, que está em um dos países com um dos maiores índices inflacionários do mundo. Então, compreender fatores que venham a contribuir para a análise dos salários é crucial para a formulação de políticas de controle. Os baixos índices educacionais sempre foram uma problemática aqui no Brasil, né? Mudanças estruturais ao longo do tempo ocorreram, né, e são naturais. Uma condição importante foram os efeitos da ampliação de programas governamentais e educacionais que vieram trazer uma maior qualificação na mão de obra brasileira e um aumento dos níveis de empregabilidade em alguns casos. Mas as problemáticas relativas à representação salarial não melhorou, né? O fato de haver maior nível de escolaridade das mulheres não garante uma média salarial equânime em relação aos homens. Que é outro ponto, as mulheres elas possuem um percentual mais elevado de conclusão de ensino superior, contando com 58,77% das concluintes, e os homens com 41,23%. Então, elas ultrapassaram os homens nesse quesito de ensino superior completo. Mas isso ter acontecido não foi suficiente para que as mulheres superassem as disparidades salariais arraigadas na estrutura laboral brasileira. Outro ponto é que é importante fazer uma distinção entre discriminação salarial e discriminação ocupacional, que são uma realidade aqui no país e em diversos outros também. A discriminação salarial diz respeito a indivíduos que são igualmente produtivos e possuem o mesmo cargo. E há uma distinção de salários, onde o fator de distinção é o sexo. Mesma produção, mesmo cargo, o que distingue o salário final é o sexo do indivíduo. A discriminação ocupacional, por sua vez, diz respeito à inserção de cargos hierarquicamente inferiores com remuneração mais baixa, dada em maior número às mulheres. Em relação à base de dados, a escolhida para esse estudo foi a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio Contínuo relativas ao quarto trimestre do ano de 2020. A estratégia empírica adotada para esse trabalho é fundamentada na teoria do capital humano. O capital humano que é definido como um conjunto de conhecimentos, atitudes e habilidades possuídos pela força de trabalho que pode ser acumulado. Seria então a consequência da acumulação da educação, perícia e experiência por parte dos trabalhadores, levando por sua vez ao crescimento econômico das nações. Para se alcançar os resultados, é usada a formulação de Mincer, conhecida como equação de salários minceriano. As especificações separadas possibilitam a identificação da participação de cada componente sobre o salário dos homens e das mulheres de forma distinta. Essa separação proporciona a análise individual do impacto de cada variável na formação dos rendimentos por sexo. Então, algumas variáveis que a gente usou foi região, se o indivíduo é casado ou não, se ele tem graduação, se ele trabalha home office, é responsável pelo domicílio, a raça e etc.
Então, o fato de ser responsável pelo domicílio, por exemplo, provoca prêmios salariais positivos de aproximadamente 39% e 26%, respectivamente, para homens e mulheres. Contudo, enquanto a quantidade de pessoas residentes no domicílio não tem efeito nos rendimentos masculinos, para as mulheres, cada pessoa adicional na residência reduz seus rendimentos em mais de 4,5%, circunstância que pode comprometer fortemente o salário de mulheres com famílias numerosas morando na mesma residência. A famosa dupla jornada, né? Para as atividades administrativas de nível gerencial, o rendimento médio por hora trabalhada é quase 3,5 vezes o valor dos trabalhadores de apoio. Os resultados sugerem a existência de atos salariais em desfavor das mulheres em ambas as atividades, sendo que para o pessoal de apoio o gap se mostrou menor, cerca de 14%, enquanto que para o nível gerencial o diferencial encontrado foi de quase 24%. Outro achado interessante foi a influência do trabalho remoto para os rendimentos femininos em nível gerencial, aumentando os salários das mulheres em aproximadamente 42%, ganho de quase 14 pontos percentuais superiores ao salário dos homens. Então, as estimativas sugerem, nesse sentido, um perfil de discriminação dos salários femininos para as atividades administrativas, seja aquelas de apoio, seja as relacionadas ao nível gerencial, sendo necessário, portanto, o planejamento de políticas direcionadas à redução das desigualdades de rendimentos existentes entre homens e mulheres, sobretudo quando os profissionais estiverem em um nível de formação e experiência profissional, reduzindo a ainda existente segregação ocupacional e a marginalização profissional da mulher arraigada na sociedade contemporânea. Então, as evidências encontradas, elas colaboram com a literatura empírica tradicional, né, na qual ela é enfática em apontar que salários mais elevados geram diferenciais de rendimentos maiores, mesmo para as mulheres que possuem os mesmos atributos masculinos e às vezes até melhor colocadas em termos de formação escolar e técnica. Algumas das nossas referências. Muito obrigada. Ok, Camila, deixa eu só... Tá. Aqui, Camila, obrigada aí pela sua apresentação. Vocês são de que área? Economia? Economia, eu sou mestranda em economia aplicada aqui na tá. Estadual do Rio Grande do Norte. Tá, deu para perceber que é um enfoque mais para a economia mesmo, né? Muito, muito interessante o seu trabalho, um trabalho quantitativo, né? Que vocês usam aí várias técnicas quantitativas, tá? E alguns achados me chamaram a atenção, né? Um deles foi o que você apresentou aí quase por último, né? O quanto que o trabalho remoto ele aumenta a renda de mulheres, né? Quer dizer, não sei se aumenta, mas tem uma tendência de aumentar a renda de mulheres mais do que para homens, tá certo? Né? Então, isso para mim é um resultado bastante importante, né? Que até então eu não tinha lido sobre isso, que a gente leu, né? Tem alguns trabalhos aí que mostram outras vantagens, né? Que o trabalho remoto trouxe para as mulheres em particular. É claro que também uma sobrecarga, né? Da mesma forma que trouxe aspectos positivos, né? Também trouxe uma sobrecarga de trabalho, sem dúvida nenhuma. Agora, nessa questão do rendimento, para mim foi uma surpresa bastante interessante, quer dizer que, macroeconomicamente falando, né, Camila, significa que durante a pandemia, quer dizer, é isso que vocês captaram, durante a pandemia, né, o rendimento das mulheres teve um crescimento superior ao rendimento dos homens, é isso? Isso, houve um rendimento feminino em nível gerencial, né, em cargos mais elevados, aumentou o salário das mulheres em aproximadamente 42%. E dos homens foi 30 e pouco, alguma coisa, 30%, né? Mais ou menos o acréscimo que teve no rendimento dos homens. A que se deve isso, Camila? Porque a gente também soube, né, por outro lado, que
houve uma demissão maior, né, de mulheres, né, mulheres em determinados cargos, já com mais experiência, inclusive, né? Então, eu fiquei pensando nas causas, né? Quais são os fatores que contribuíram para que, neste período, né, de trabalho remoto intenso, praticamente obrigatório nesse período, houve esse aumento do salário das mulheres bem superior, praticamente 12, 15%, né? 12%, né? Fazendo cálculo aqui errado, em relação aos homens, né? Então, quais são os fatores que, eu não sei se são fatores que você estudou na realidade, então essa é a minha dúvida, que ao ler o trabalho, pelo menos para mim, não ficou muito claro, tá? Os fatores que contribuíram para esse aumento, porque é um resultado muitíssimo interessante, né? Eu diria até novo, tá? Esses resultados, né? Que não se discute muito na literatura isso, né? Sim, a gente não Pelo observa, contrário. a gente não observou isso diretamente, mas dá para fazer uma inferência, assim, no sentido de que o trabalho home office, a gente sabe que existe essa dupla jornada feminina em relação a atividades domésticas, coisa e tal. É tanto que tem uma variável que a gente observa, que se a mulher ela é responsável pelo indivíduo, isso gera menos prêmios salariais do que para o homem. Só que a quantidade de pessoas residentes no domicílio não tem efeito direto nos salários masculinos. Só que conforme aumenta a quantidade de indivíduos, isso impacta negativamente no salário das mulheres. Então, menos 4,5%, para ser específica, a menos no salário das mulheres. Isso é devido a toda essa questão Do patriarcal cuidado, né? mesmo, Na né? realidade. De atividades domésticas em relação à maternidade, coisa e tal. Eu acredito que a sobrecarga, ela se manteve, talvez até muito maior, mas talvez por conseguir chegar, dividir tanto o trabalho quanto o trabalho profissional, quanto em relação a essas atividades domésticas. Ali um horário de almoço, 1 hora, não vai ser o horário de almoço, vai ser o horário de fazer alguma atividade doméstica, coisa e tal. Então, acaba que, e também é interessante a gente observar que esses rendimentos, eles ocorreram apenas em nível gerencial, em mulheres com cargos maiores. Em relação ao apoio administrativo, a gente não observou nenhuma mudança em relação a isso. Então, mulheres que já tinham um cargo maior. Mas dá para fazer essa inferência em relação a realmente uma sobrecarga extra e de conciliar mais trabalho, mais atividades domésticas, enfim. Ou seja, assim, eu não sei se você teria o perfil dessas mulheres, né? Porque nós estamos falando que houve uma sobrecarga maior, tá certo? As mulheres passaram a ter um tipo de atividade que talvez antes fosse terceirizada, tá certo? Né? E que os homens, né, não podemos generalizar, mas de uma forma geral, né, numa estrutura social patriarcal, muitos trabalhos domésticos acabam sendo de responsabilidade da mulher e entendidos pela sociedade como tal, tá certo? Então, houve essa sobrecarga de trabalho, mas o que me deixa assim, bastante intrigada é o fato de, neste período, houve uma sobrecarga de trabalho para a mulher. Qual seria o raciocínio? Houve uma queda de produtividade, diminuição do rendimento, mas houve um aumento de rendimento, né? Então, eu fiquei pensando, tem a ver com o perfil dessas mulheres, será? São mulheres solteiras, com menos afazeres domésticos, né? E que puderam centrar-se, focar totalmente no trabalho e de tal forma que houve um aumento da produtividade e, consequentemente, do rendimento. Há alguma informação dessa natureza ou não, Camila? A gente não observou isso diretamente, mas já é uma ideia para uma publicação futura. Uhum. Porque é um fato que é inusitado, eu diria, né? É inusitado frente às informações, dados e pesquisas que a gente tem
sobre mulheres nesse período de pandemia, né? Então, isso efetivamente nos chama a atenção, né? Agora, eu achei bastante interessante o trabalho de vocês, não é da nossa área de administração, né? Logo deu para perceber que é um trabalho da área de economia, né? Por isso que eu te perguntei, tá certo? Agora, eu acho que o interessante é fazer essa ponte daqui para frente, né? É um trabalho de economia. Agora, nós, a administração, somos uma área multidisciplinar, tá certo, né? Que nos valemos da psicologia social, principalmente, né? Na antropologia, enfim, várias outras ciências, e da economia, né? Que você está mostrando aqui. Agora, para efeito das organizações, né? Que medidas seriam necessárias frente a uma evidência, né, de números, né, que estão mostrando essa realidade? Alguns confirmam, né, esses dados de que a mulher ganha 25% a menos, tal, são dados que estão confirmando, são bases diferentes, mas o que é muito bom, modo de falar, no sentido da confirmação, mas não é muito bom porque existe esse gap salarial, né, da mulher, o pay gap, né, então, estudos internacionais já mostram isso, né, o quanto que esse pay gap ele está presente, assim, sociedades, em países desenvolvidos e países não tão desenvolvidos, né, como o nosso país aqui, que você evidenciou também esta informação, tá certo? Então, é muito legal o trabalho de vocês, né, que vem com esse foco teórico da economia, né? E aí fica uma reflexão para a gente que é da administração, o que fazer então, né? Que existe, macroeconomicamente falando, esse pay gap, né? Agora, o que as organizações estão fazendo para efetivamente reduzir este gap, né? Pode ser que dentro da organização, dependendo da ocupação, é possível que um gestor fale, não, mas aqui na minha empresa não tem diferença, né? Nós temos uma estrutura salarial, um plano de cargos, salários, avaliação de desempenho, não existe isso, tá certo? Agora, quando a gente vai para um macro cenário, né, não é a realidade, né? Em que nós temos aí mulheres de vários níveis e várias ocupações, né? Então, acho que esse seu trabalho de vocês aqui, são vários autores, é extremamente importante para ser um insumo, né? Uma informação para que as organizações se reflitam. Pode ser que algumas organizações tenham menos, né? Já estão lidando com essa problemática, né, de diferença salarial entre gêneros, outras não, né? Então vai depender muito do porte, setor, de uma série de outras informações. Então são dados muito importantes que vocês fornecem para a nossa área de administração. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, Camila, tá bem? Obrigada. E vamos em frente. Eu acho que tem muito potencial, viu, Camila? Né? Obrigada. Eu acho que, sabe, fazer algumas diferenciações, eu acho que vai dar um ar qualitativo à análise do trabalho, né? Legal. Rafael, podemos agora apresentar o terceiro trabalho? O título é Classes Sociais e Relações de Trabalho, uma análise do filme Casagrande, que é o Bruno presencialmente aí que vai apresentar, não é isso? Você vai apresentar, não sei se o Bruno vai apresentar ou você vai apresentar o filme, Bruno. O filme não, o filme é o trabalho de vocês, o vídeo. Né? Vai ser o vídeo, professora, a câmera que parou de funcionar também, Eita. mas a gente vai passar o vídeo, vou projetar, tá? Tá. Aí na discussão ele vem aqui próximo para vocês poderem ouvir o som. Olá a todos e a todas que estão assistindo essa apresentação. Eu me chamo Bruno Henrique Paes Silva, sou doutorando em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e venho apresentar esse trabalho intitulado Classes Sociais e Relações de Trabalho, uma análise do filme Casagrande. Esse artigo é composto por mim, pela Amanda Ribeiro da Luz, pela Vivian Valentina, pela Bianca Beltrame e pela Luiz Pérez, todas também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
É importante frisar que este artigo é fruto de um trabalho final da disciplina de Relações de Trabalho do Programa de Pós-Graduação em Administração da URGS, com o intuito de aproximar a arte do cinema com os campos das relações de trabalho. O objetivo desse artigo foi realizar uma análise fílmica da obra Casa Grande como um recurso metodológico capaz de dialogar sobre os elementos que constituem as classes sociais e as relações de trabalho no contexto brasileiro. Nós entendemos que os filmes podem ser compreendidos enquanto reflexos da realidade social e são ferramentas ricas que podem contribuir para o nosso entendimento tanto da vida social quanto da vida organizacional, tendo em vista que o quão importante são os estudos que se debruçam sobre a cultura nacional. A proposta desse trabalho se sustenta pelo desenvolvimento de elementos artísticos articulados com pesquisas no campo das relações de trabalho. Nós entendemos também que a construção da classe média brasileira e a maneira como ela e as classes dominantes reproduzem um sistema com herança escravocrata, descendente do colonialismo, para com as classes inferiores é foco para se pensar relações de trabalho. Esse olhar é perpassado por inúmeros debates que trazem a reflexão da herança escravocrata deixada na sociedade brasileira pós-abolição. Dessa maneira, então, o filme Casa Grande mostra como uma narrativa instigante para buscar compreender e elucidar o momento sócio-histórico do país e apontar traços coloniais fortemente marcados nas relações de trabalhos atuais entre classes sociais. É interessante também observar que o próprio nome que intitula o filme evidencia uma crítica referente à dicotomia entre Casa Grande e Senzala que marcou o Brasil colônia. Em relação às referências teóricas utilizadas nesse trabalho, foram utilizadas no primeiro momento 2 obras do sociólogo Gessé de Souza para discussão sobre as classes sociais. A primeira obra, intitulada Os Batalhadores Brasileiros, Nova Classe Média ou Nova Classe Trabalhadora, e a segunda obra, intitulada A Classe Média no Espelho, Sua História, Seus Sonhos e Ilusões e Sua Realidade. Essas obras possuem contribuições importantes no que competem às classes sociais e, por isso, são os recortes do autor que explicam o entendimento de classes sociais atribuídos para este trabalho. Em um primeiro momento, nós discorremos sobre as classes sociais do Brasil e a discussão de classe para um recorte além do aspecto econômico, evidenciando a herança imaterial como um elemento importante para a compreensão da dinâmica interna das classes sociais. E também discutimos sobre a categorização das classes sociais, partindo desde a ralé estrutural, os batalhadores, a classe média e a classe alta, ou elite, ou ainda classe dominante. No segundo momento, discorremos sobre as relações de trabalho, a antitradição escravocrata e o colonialismo presente no contexto brasileiro. Nesse sentido, nós atentamos também para o olhar de Gessé de Souza, para a construção da classe média brasileira e a maneira como ela e as classes dominantes reproduzem um sistema com herança escravocrata descendente do colonialismo. Para isso, também trazemos para a discussão um olhar decolonial com a autora Quijano. Em relação ao percurso metodológico, esse estudo se caracteriza como uma abordagem qualitativa, do tipo descritiva, uma vez que possui características com enfoque em interpretação, observação e descrição do objeto de pesquisa. Então, com o intuito de aproximar a arte do cinema com o campo das relações de trabalho, propõe-se nesse artigo realizar uma análise fílmica do filme Casa Grande como um recurso analítico e metodológico para explicar os fenômenos no contexto brasileiro. A nossa análise ela foi organizada em 3 momentos. Num primeiro momento foi feita a decomposição do filme. Primeiramente, o filme foi assistido de maneira individual por cada autor desse artigo. E no segundo momento foram assistidas em coletividade. Vale ressaltar que o filme foram assistidos inúmeras vezes e o processo de decomposição se deu justamente pelas idas e vindas ao assistir a obra. No segundo momento, foram feitas escolhas das cenas a serem analisadas, com base no referencial previamente estabelecido. E, por último, foi a utilização de fotogramas do filme disponível na internet
resguardado por direitos autorais. A partir dos reflexos, então, da realidade trazido pelo filme Casagrande Analisado, somado à discussão realizada por Gessé de Souza sobre as classes sociais, foi possível refletir sobre algumas questões. Primeiramente, sobre a diferença entre classes sociais, para além de um recorte econômico. No segundo momento, pelo entendimento da constituição da classe média e seus privilégios. E no terceiro momento, o entendimento das ocupações junto às relações de trabalho que perpassam as casas da classe média brasileira e também permitindo enxergar as peculiaridades dessas relações, marcadas por um contexto de exploração e dependência de uma classe para com a outra. A análise fílmica, ainda pouco utilizada no campo da administração, demonstrou ser um método analítico capaz de associar as representações fílmicas à realidade do mundo do trabalho. A análise fílmica do filme Casagrande, como um recurso analítico e metodológico, permitiu um diálogo sobre os elementos que constituem as classes sociais e as relações de trabalho no contexto brasileiro, incitando análise e reflexões críticas sobre os fenômenos sociais que se apresentaram durante todo o presente estudo. Por isso, indicamos que para estudos futuros sejam considerados a aproximação teórica para e com filmes de forma a ampliar os olhares acerca dos temas escolhidos e oportunizar a interdisciplinaridade na pesquisa. Essas foram todas as referências utilizadas para este trabalho. Gostaria de agradecer, então, a atenção de todas e todas que assistiram até aqui. Muito obrigado e nos vemos no evento no próximo mês. Ok. Bruno? Eu vou chamar o Bruno para vir aqui na minha cadeira. Infelizmente, a câmera parou, mas assim ele consegue se comunicar melhor com vocês, tá bom? Tá bem. Olá, boa tarde, professora. Olá, eu que não estou te enxergando agora, Bruno. Pois é, a câmera parou de Tá, funcionar. por causa da câmera, tá. Bom, mas você me ouve, principalmente ouve, me ver não é tão importante, mas ouvir, né? É mais importante. Ok, Bruno, muito bom o trabalho de vocês, acho muito interessante e necessário, né, para a nossa área de administração, a gente ser criativo, né, usar metodologias criativas, metodologias que vão além das convencionais, né, e a análise fílmica é uma delas, que a gente tem alguns trabalhos na nossa área, né, que já foram desenvolvidos, e que traz uma análise bastante rica, né? Então, vocês estão de parabéns pela escolha metodológica, né? E pelo rigor também da análise, né? Então, vocês escrevem muito bem no artigo, que eu acredito que possa servir assim de um exemplo, né, de quem gostaria de fazer um trabalho, quem pretende fazer um trabalho, né, de análise fílmica. Então, você tem aí bons parâmetros para serem seguidos, né? E o referencial teórico que vocês utilizaram também, do Gessé, né, Gessé de Souza, é bastante relevante. Eu acho que de um tempo para cá ele tem sido bastante reconhecido, né, felizmente, e ele traz um outro olhar, né, como você mesmo colocou, como você colocou no artigo, vocês colocaram, né, um outro olhar sobre classe social. Isso eu acho fantástico, sabe, no trabalho do Gessé, né? Quer dizer, não é simplesmente aquelas tipologias tradicionais de classe social, mas, enfim, né, falar dessa ralé estrutural dos batalhadores, né, da classe média, né, das elites, né, e o papel, né, da herança material e principalmente da herança imaterial, tá certo? Então, são aspectos que muitas vezes a gente não para pensar, né? O que é que tem a ver a classe social com essa herança imaterial, né? Então, achei bastante apropriada
essa construção, esse referencial teórico que vocês trazem, né? A escolha do filme também, e como já disse, esse rigor, né? Que vocês utilizaram para fazer a análise, né? Porque senão fica uma análise bastante superficial e sem fundamentação, né? Então, o trabalho foi bastante interessante e de contribuição, eu diria, né? Para a área de gestão, muito importante, né? Quando se trata de avaliar, né? Ou de pensar nessas classes sociais e como que essas classes sociais, né? Estão presentes nas organizações, tá certo? Então, isso seria uma outra dimensão de diversidade, né? Que não são as classes sociais tradicionais, e por não serem as tradicionais, felizmente, né? Tem um impacto bastante interessante nas relações de trabalho, nas convivências, nas diferenças, né? E na possibilidade de inclusão ou não inclusão dessas pessoas, né? Então, eu acho que o trabalho de vocês traz aí uma série de resultados, né? Para que se pense, né? Como que por meio dessa literatura, né? Que vocês trazem de classe social, como isso acaba impactando o ambiente das organizações, né? Então, assim, só muito rapidamente, se você puder falar alguma coisa nesse sentido, como é que você enxerga isto, né? Essas classes sociais, né? Desta forma pensadas, né? E como isto pode ser um foco de atenção, né? Para as políticas de diversidade nas organizações, né? Então, queria te ouvir um pouco em relação a isso, Bruno. Primeiramente, queria dizer que foi um desafio para nós fazermos uma análise fílmica, porque parece ser muito simples olhando de fora, Não. Mas demanda um tempo e uma energia e uma profundidade para a gente discutir, principalmente um assunto denso como classe social. Então, a gente já tinha, como eu falei, esse trabalho ele é fruto de um trabalho final, de um artigo final da disciplina de relações de trabalho. A gente tinha estudado classes sociais em várias vertentes para buscar entender relações de trabalho a partir de classe social. E a nossa professora Andréia, que não está aqui, ela gosta muito de filmes, então a gente sempre fazia associações com filmes e o assunto que estava sendo debatido naquele momento. Então, quando a gente teve essa ideia de pensar a classe social e pensar esse filme, Casa Grande, a Amanda aqui falando, que foi a minha trabalho, a gente assistiu o filme individualmente. Esse filme é um filme nacional de 2014, 2015. Para quem não assistiu, recomendo que assista, depois revisite novamente o artigo, porque acho que assistindo você consegue ter uma dimensão maior do que o artigo quer dizer, porque numa análise fílmica existem muitas nuances, muitas camadas, e um filme ele exige essas camadas. Então, bom, depois revisitem lá o filme, quem ainda não assistiu, para assistir. Mas no primeiro momento a gente assistiu esse filme de maneira individual, fazendo as anotações. No segundo momento a gente assistiu em coletividade, com a facilidade da internet hoje, assistimos em conjunto, né? E esse processo de análise fílmica ele foi de idas e vindas várias vezes no filme, até a gente decidir quais seriam as fotografias que seriam utilizadas para a gente debater, principalmente a questão imaterial, porque a questão material ela é visível no filme e nas classes sociais. A primeira coisa que a gente vê numa classe social é a relação econômica, o poder de compra, a Camila, que é economista, que é o acesso a bens de consumo e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente vê. Mas em relação à herança material são os detalhes, são as nuances. Muitas vezes são que não está explícito, né? Não está colocado. Então, por exemplo, no filme existe a Casa Grande, que é aquela casa em que os donos da casa moram, mas que estão numa situação de falência, né? E existe a casa, o quartinho da empregada, que a gente já traz uma discussão diretamente em relação a relações de trabalho. A maneira como, por exemplo, né, só dando assim, parâmetro, a herança escravocrata ela é presente dentro de um processo arquitetônico, mesmo do nosso país, culturalmente falando,
e como essa relação ela também se desprende pelas relações de trabalho. Então, a empregada ela se vê morando na casa daquela família, se dedicando inteiramente àquela família. Então, existe uma relação precária, de certa forma, uma relação abusiva do trabalho. Então, eu acho que essas questões e outras apontadas no trabalho faz a gente pensar sobre como as classes sociais e os trabalhos eles estão inteiramente entrelaçados, ainda mais no processo desse como filme. E também, como você falou de política de diversidade, eu acho que faz a gente pensar, por exemplo, principalmente por profissões que são mais voltadas para profissões domésticas, né? Então, existem a empregada que mora na casa, existe a outra empregada que também cozinha, mas que não mora na casa, mas está ali todos os dias. Então, eu acho que a análise fílmica permite, o filme é um artefato cultural vivo, que permite a gente pensar as profissões, essas profissões mais subalternizadas, e a partir desse olhar, pensar políticas, não somente de diversidade, mas políticas que, de alguma maneira, seja assistencialista para essas pessoas. Então, não sei se eu consegui te responder exatamente o que tinha me perguntado, mas só quis fazer um parâmetro porque o filme ele é longo, o artigo ele é longo, contém muitas imagens, e uma apresentação de 7 minutos também é bem pouco para a gente conseguir explorar tudo que a gente precisa. Sem dúvida, deu para perceber, sim. Eu não assisti o filme, agora estou bastante curiosa, aproveitar o final de semana aí para assistir, não é? Que, como você disse, provavelmente a gente vai ter uma outra visão do artigo e provavelmente valorizando muito mais o artigo do que a gente já valorizou ao ler o artigo, né? Achei bem bacana vocês trazerem fotos públicas, né? Para não ter problema aí de direitos autorais e tudo mais, porque para quem não assistiu já dá uma visão diferenciada, sabe? Já remete um pouco a gente, né, às cenas do filme, né, que vocês estão colocando. Então, achei bastante interessante que a gente não vê muito em alguns artigos aí, na maioria dos artigos que trabalham com análise fílmica, né? Então, muito bacana. Tem, assim, algumas questões, eu estou preocupada aqui com o tempo, Bruno, tá? Então, Bruno, Amanda que está aqui? Amanda, né? Posso fazer uma colocação? Claro, Amanda. Referente à pergunta, né, que a professora fez, sobre como transportar essa nossa discussão para as organizações, né? E eu fiquei pensando um pouco sobre isso, mas eu acho que pegar a ótica da herança imaterial para pensar as relações de trabalho dentro das organizações seria bastante interessante, porque muito provavelmente essas pessoas que a gente tratou enquanto classe, elas vão estar em cargos distintos dentro da organização enquanto nível hierárquico. Então, como se dá essas relações, né? Onde estão essas nuances que o Bruno falou, que aparecem no filme de forma invisível e que a gente teve que se debruçar muito? Como isso aparece invisivelmente nas organizações, né? Está numa fala, está numa relação ali de poder, está na vestimenta, né? Tudo isso a gente pode transportar. Muito boa essa colocação, Amanda. Eu acho que me faz lembrar, sim, né, a obra do Bourdieu, né, a distinção, tá certo, né? Então, quer dizer, você tem toda essa herança que nas organizações são elas que vão ser valorizadas, e as pessoas provavelmente terão prestígios ou deixarão de ter prestígios, né, em função dessa herança, e que é invisível aos olhos, né, mas que pode trazer discriminação ou, muito pelo contrário, né, trazer prestígio para essas pessoas, né? Então, acho que o resultado do trabalho ele traz essa contribuição muito importante para a gente fazer uma reflexão mesmo nas organizações, como que essas classes, né, estão permeadas, né, e como que essas questões invisíveis, né, elas são fatores importantes para certas tomadas de decisão, quem eu vou promover, quem eu vou mandar para o exterior, quem eu vou fazer para trabalhar lá na frente, não back-office, por exemplo, né, e uma série de outras ações organizacionais, tá? Bem bacana a sua colocação, Amanda. Teria mais algumas perguntas, mas a gente tem o horário aí a cumprir, né? Então, assim, parabenizo os autores pelo excelente trabalho, né? Contribuição muito importante, muito sério o trabalho de vocês, e que sirva de exemplo para os trabalhos que visem, né, usar a análise fílmica e, né, trazer mais esse tipo de metodologia para a nossa área de gestão, tá? Então, parabéns, muito bom.
Rafael, se você puder colocar o nosso trabalho, um discurso sobre o feminismo, olhares e compreensões, por favor. Olá a todos, meu nome é Luanda Ganel, eu sou mestranda da Exalc USP e vou apresentar o trabalho Um Discurso sobre o Feminismo, Olhares e Compreensões, que foi desenvolvido em conjunto com a professora Eliane Berlato, também da Exalc USP. Bom, inicialmente eu vou falar sobre o contexto do nosso trabalho. O movimento feminista, ele parte do entendimento de que existe uma dominação masculina na sociedade. Dentre as diferentes vertentes do feminismo está o feminismo liberal, associado à equidade de gênero e que é refletido nas organizações em questões relacionadas, por exemplo, à inserção das mulheres no mercado de trabalho e ao reconhecimento de sua capacidade para assumir posições de liderança. Porém, adotando uma visão crítica, podemos refletir sobre a apropriação do feminismo, com o neoliberalismo ressignificando as ideias feministas para a sua legitimação. Neste contexto, uma minoria de mulheres consegue ascender nas organizações e ao surgimento da crise do cuidado. Dessa forma, nos questionamos sobre como o feminismo aparece no arquétipo das mulheres na compreensão das carreiras. Considerando a literatura, nas organizações as mulheres ainda enfrentam dificuldades para alcançar posições de maior hierarquia e enfrentam obstáculos associados, por exemplo, a duplas jornadas, comportamentos esperados e preconceitos. Considerando o movimento feminista, ele se desdobra em diferentes vertentes, como, por exemplo, o feminismo liberal já citado anteriormente. Outro exemplo é o feminismo socialista, que traz a importância de superação do patriarcado e traz a ideia de que as estruturas de gênero se refletem nas práticas organizacionais, permeadas de discriminações e desigualdades entre homens e mulheres. De acordo com Nancy Fraser, o feminismo pode ter sido utilizado pelo neoliberalismo, com a ressignificação das críticas feministas. Por exemplo, o feminismo se colocava contra a subordinação das mulheres e desvalorização do trabalho feminino não remunerado. Neste sentido, houve maior inserção das mulheres no mercado, porém, houve também precarização do trabalho, com redução dos níveis salariais, aumento de horas de trabalho e valorização do trabalho assalariado capitalista. A literatura traz também o surgimento da crise do cuidado, que diz respeito a pressões que exprimem capacidades sociais, como de criar filhos, cuidar da família e realizar trabalho doméstico, o que é considerado contraditório, uma vez que o capitalismo prejudica os processos de reprodução social, dos quais também depende para sua manutenção. Neste cenário, o trabalho de cuidado acaba sendo delegado para mulheres menos privilegiadas. Agora, falando sobre a metodologia do trabalho, ele se configura como uma pesquisa qualitativa, visando compreender a natureza de um fenômeno social. A coleta de dados foi através de entrevistas semi-estruturadas realizadas com 9 mulheres estudantes de graduação ou pós-graduação da área de administração, escolhidas por conveniência. E com relação ao perfil, a média de idade das entrevistadas é de 24,9 anos. Nenhuma delas é mãe e a maioria trabalha e é solteira. Para a análise das entrevistas, é utilizada a análise de discurso na perspectiva de Foucault, pelo entendimento adotado pelo autor de que o discurso é uma prática capaz de não apenas reproduzir as estruturas da sociedade, mas também modificá-las. Além disso, o autor analisa o discurso em 3 dimensões, como texto, prática discursiva e prática social. A análise textual pode ser dividida em gramática, vocabulário, coesão e estrutura textual. Na dimensão do discurso como prática discursiva, são consideradas, por exemplo, a força dos enunciados e a intertextualidade, com a presença de fragmentos de outros textos. Considerando o discurso como prática social, relaciona-se à ideologia, havendo também uma relação dialética. A análise foi dividida em 3 partes principais. Na primeira, referente aos obstáculos rumo ao topo, é visto que grande parte das entrevistadas demonstrou querer ascender profissionalmente, seja em posições de liderança ou como especialistas. A maioria disse perceber que existem obstáculos enfrentados pelas mulheres que não são enfrentados igualmente pelos homens, como, por exemplo, a questão da maternidade e cuidado dos filhos, o que pode refletir um pouco da crise do cuidado. Além disso, também foram apontados obstáculos relacionados ao preconceito, da mulher ser rotulada com estereótipos.
Considerando a dimensão do discurso como prática discursiva, pode-se perceber a intertextualidade, relacionada ao fato de a produção das falas das participantes ser composta de fragmentos da fala de outras pessoas, ilustrando situações reais ou fictícias que podem demonstrar o reconhecimento desses obstáculos. Na parte sobre o avanço liberal entre desconfianças, é possível perceber no discurso das entrevistadas que o feminismo foi muito relacionado com a ideia de igualdade de oportunidades e de direitos. Neste sentido mais liberal, grande parte das entrevistadas demonstrou entender que a liderança de mulheres é um avanço feminista e que é um avanço das pautas feministas nas organizações. Entretanto, as entrevistadas também demonstraram uma visão mais crítica, entendendo que não são todas as organizações que estão preocupadas com as pautas feministas e também reconhecendo que as ações organizacionais podem ser vinculadas a demandas sociais e econômicas e não ao comprometimento genuíno com a causa das mulheres, o que pode se relacionar com a crítica trazida da apropriação do feminismo. No último tópico sobre o patriarcalismo a ser enfrentado, percebe-se que, apesar de haver no discurso das entrevistadas indícios da prevalência de um feminismo liberal, também é possível notar o reconhecimento de que existe uma estrutura cultural que é patriarcal e a necessidade de mudanças estruturais, o que se aproxima de correntes do feminismo mais socialista, que traz a importância de superação do patriarcado. Conforme a visão do discurso como prática social, também foi possível notar na fala das entrevistadas o entendimento da necessidade de uma mudança de mentalidade e também de atitudes na sociedade, ou seja, uma postura de oposição e luta em relação à cultura vigente. Tratando o discurso como texto e levando em consideração o vocabulário, algumas entrevistadas fizeram uso de pronomes no plural, como por exemplo o nós, o que pode indicar uma identificação de pertencimento com o grupo mulheres. Sobre as nossas conclusões, através da análise do discurso das entrevistadas, foi possível notar a prevalência de características do feminismo liberal. Entretanto, também foi possível perceber no pano de fundo dos discursos a demanda por um feminismo que atue na estrutura social, havendo o entendimento de que existe uma cultura patriarcal que impõe diversos obstáculos para as trajetórias profissionais femininas. Desta forma, o presente trabalho avança na compreensão do feminismo a partir da perspectiva de mulheres estudantes da área organizacional e cria condições para novos pensares sobre o feminismo. Como limitações do estudo, coloca-se o número e perfil das entrevistadas, ficando como sugestão para pesquisas futuras trabalhar outros perfis de mulheres e discutir as interseccionalidades, como raça e perfil socioeconômico. Agradeço pela atenção. Muito obrigada. Ok, Luanda, obrigada aí pela sua apresentação, muito interessante o seu trabalho, né? E, assim, me chamou a atenção alguns aspectos, tá? Por que a escolha de estudantes de administração, seja graduação ou pós-graduação, para falar dessa temática? Oi, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui. Obrigada pela pergunta, professora. Em um primeiro momento, a ideia de trabalhar com as mulheres estudantes tinha uma questão de que essas são as mulheres, né, que possivelmente depois vão estar dentro das empresas, né, ocupando cargos e muitas vezes cargos gerenciais. Então daí se torna interessante ver como que elas pensam isso diante do fato de que, né, em um futuro próximo espera-se que elas sejam essas mulheres, né, que estão ali. E também tenho uma questão prática, né, que dentro do meu contexto aqui também era um público que eu tinha mais facilidade, né, também de conseguir esse contato mais próximo para conseguir realizar as entrevistas. Legal, eu acho que pegar essa juventude aí é um público interessante, né, para a gente saber o que pensa e tudo, né? Só me ficou um questionamento no sentido assim, como você tem aí jovens de média em torno de 25 anos, acho que 2 não trabalham, né? Algumas trabalham, a maioria trabalha, na verdade, tá certo, né? Então, quando eles falam assim, quando elas falam, né, dos obstáculos para chegar no topo da carreira, quer dizer, você está falando mais do desejo delas, né?
porque elas não vivenciaram nem de longe ainda isso, né? Não chegaram a esta posição de, eventualmente, porque vai que tenha, né? Vai que sejam pessoas que, apesar da pouca idade, já têm uma grande experiência em empresa, não sei, né? Porque a gente não tem aqui o perfil muito profissional dessas jovens, né? Mas seria no sentido assim do que elas pensam, né? Que vão encontrar em termos de discriminação e tudo mais, né? Que por enquanto não é algo que ainda faz parte da realidade delas, né? Então, assim, eu acho que seria legal, acho que existem estudos, vários estudos nessa linha, feitos com executivas, né? Que são pessoas que efetivamente já estão nessa situação, né? Que já há décadas estão aí trabalhando, enfrentando essa situação, enfim, de dificuldade mesmo, né, que a gente vê, né, ao longo da trajetória de carreira das mulheres, né. Achei legal vocês trazerem essa discussão com o feminismo, né, e assim, mais uma vez a gente comprova que, né, o feminismo predominante, pelo menos na abordagem da Callas e da Smirseche, né, que é um trabalho lá, já faz um bocado de tempo, mas continua um trabalho bastante atual, né, delas, em 1998, ou seja, 24 anos, e que a gente olha para esse trabalho e fala, né, olha, tem muito campo ainda para se fazer, né, com essas abordagens, e a gente confirma, né, mais uma vez, a abordagem liberal, né, que as mulheres ainda têm, e com uma vertente assim, de poucas possibilidades de mudança, né? Eu acho bacana vocês terem usado o discurso, a análise do discurso crítico, né? Porque o Fairclough, né, é uma análise do discurso crítico, né? Então, quem usa, né, essa técnica está voltado para querer entender, né, todos esses aspectos das práticas sociais, das estruturas, e o que vai levar para uma mudança social, né? Então, bacana isto, né? Não obstante, se ter esta perspectiva, né, essa abordagem liberal, né, já uma ponta de questionamento aí, né, certo? Em relação à sociedade, novamente, sociedade patriarcal, né? E que a gente viu, né, agora fazendo alinhamento aqui com todos os trabalhos, né, nos 3 trabalhos, que está muito patente essa questão, né? Essa estrutura social, patriarcal, e as consequências dessa estrutura, né? Seja para mulheres, né? Principalmente para mulheres, né? Porque existe aí, né, nessa estrutura, obviamente, está subjacente essa dominação masculina, né? Então, o quanto que ainda essa tradição escravocrata está presente nas situações, na nossa vida, né? Na nossa situação do dia a dia, né? E aí, Bruno, você vai gostar dessa. Tem uma entrevistada, deixa eu até tomar nota, a E4, viu, Bruno? Sabe o que ela diz? Não vou casar sem empregada. É forte essa, né? É muito forte essa, quer dizer, uma menina, né, de 20 e tantos anos que não se deu conta, né? Ou não se dá conta, né? Que está falando, né, de uma estrutura que hoje em dia tá, né, deveria nem existir mais na nossa sociedade, né? E que acho que o seu trabalho, não sei que outro trabalho que coloca, o Brasil é o país que mais utiliza, né, essa mão de obra doméstica, né, para os cuidados, seja babá, diarista, empregada, ainda existe uma forte, né, conotação aí de que, né, podemos e por que não, tá certo? Então, me chamou muita atenção essa fala, né, fazendo conexão aí com os outros trabalhos, né? Bem, nós estamos assim já quase no limite do tempo. Queria perguntar agora, parabéns pelo seu trabalho, viu, Luana, né? A professora Eliane também está presente nesse trabalho, parabéns, tá? E aí, Rafael, gostaria de te perguntar se você tem algumas colocações, perguntas, alguma discussão que você quer provocar nos nossos minutos remanescentes. Sim, professora. Na verdade, mais
com a professora Darcy, minha professora lá no Mackenzie também, faz análise profunda, né? Dá para ver que ela, de fato, analisou cada artigo, com cada comentário. Então, a maioria, professor, que eu anotei, a professora já falou. Mas, assim, tem algumas provocações ainda, ou alguns... não são necessariamente perguntas, né? Mas depois vou fazer dos 4, por conta do tempo, e depois quem quiser falar, fica à vontade, não estou necessariamente pedindo uma resposta, né? Mas reflexões mesmo. O trabalho do Manuel, eu achei interessante, assim, né? Essa explosão, esse boom de trabalhos a partir de 2017, né? Até a professora citou isso, né? Por que dessa data marcando? Mas o que me chamou mais atenção é o seguinte: em algum momento do trabalho, vocês citam que a partir de 2017 aparecem alguns temas como as vantagens da inclusão. E eu fiquei bastante curioso para entender quais são as vantagens, do ponto de vista organizacional, né? Porque a gente entende assim, quando a gente fala a vantagem para essa população, né? Mas fiquei bastante curioso para entender, do ponto de vista organizacional, se isso tem, por exemplo, relações com produtividade. Claro que não é o escopo do trabalho de vocês, né? Vocês fizeram uma revisão aí. Mas como é que a empresa pode se beneficiar dessas atitudes de incluir essa população? E uma pergunta que eu acho que é difícil mesmo de responder, mas é uma reflexão que eu já fiz em outras circunstâncias, que é como criar estruturas que não sejam heteronormativas em uma sociedade que é heteronormativa. Então, assim, como é que eu consigo criar estruturas não heteronormativas na organização que ela não está em órbita, né? Ela está numa sociedade que é heteronormativa. Então, eu acho que isso é um desafio bastante interessante para a gente pensar, né? Como é que a gente cria, vamos dizer assim, políticas de inclusão sem que elas sejam... Aí eu vou usar um termo que, né, talvez não tão acadêmico, mas eu ouvi bastante na organização, né? Nichada, que não seja tão nichada. Então, assim, mas que seja, de fato, inserida, né, e não separada das demais empresas. Para o trabalho da Camila, dos colegas da Estadual do Rio Grande do Norte, eu fiquei bastante curioso com a mesma questão da professora, né? Porque é que no trabalho remoto se apresenta uma diferença de renda favorável às mulheres, que é tão incomum, né, nos outros públicos. Então, por que isso acontece? E qual a relação direta, né, que isso tem pós-pandemia? Fiquei com talvez esse recorte temporal influenciou nessa questão ou não? Então, é uma questão que me pegou assim, primeiro achei super curioso, como a professora falou, acho que é um achado importante de pesquisa para explorar mais. Não me lembro também de ter lido nada nesse sentido, de mulheres ganhando mais em algum recorte. Então, achei interessante esse achado, né? Que tem uma diferença de 14 pontos percentuais, né, em relação aos homens que foram pesquisados. Seria interessante, talvez, explorar mais a amostra. Não sei se vocês já pensaram nisso ou não, mas para ver como é que esse achado pode contribuir para o crescimento das pesquisas a respeito dessa diferença em relação à renda, né? O trabalho do Bruno, achei bastante, dos colegas, né, da Federal do Rio Grande do Sul, achei bastante diferente, né? Interessante, assim, uma análise fílmica, e dialoga bastante com um modo de construção de cultura que acho que é mais permeável à população comum do que normalmente a gente é na academia, né? Então, penso que é bastante importante trazer a academia para mais próxima de uma linguagem mais comum para o público, sem perder o rigor, sem perder a análise crítica, né? Mas trazer, de fato, um pouco para ilustrar, né? Nesse caso, através da arte, a vida real. E até me lembrou de um filme, eu não assisti também ainda o filme Casa Grande, mas de alguma forma ele me lembrou pela questão das classes sociais, até do tipo de serviço, né, que é relatado, o filme Que Horas Ela Chega. Que Horas Ela Volta, Que Horas Ela Volta, da Regina Casé, né, então, me lembrou bastante, assim, esse filme, e ia sugerir uma leitura que eu vi que não está na bibliografia, que é mais sobre colonialismo, e eu fazer essa mesma sugestão para a Luanda, que é a leitura do Albert Memmi, não sei se vocês conhecem,
mas ele tem um livro muito bacana, que é o Retrato do Colonizado, precedido do Retrato do Colonizador. Então, ele trata bastante dessa relação colonial. Ele é uma pessoa que é um tunisiano, que se naturalizou francês, teve trabalho esforçado quando a Tunísia era colônia, então ele fala muito da pele, né, do lugar de quem ocupou tanto o país como colonizado, quanto o país do colonizador, depois foi professor da Universidade de Paris, né? Então, acho que é um texto que pode trazer novos insights, assim. Pensei também na Luanda justamente por pensar essa relação patriarcal, que tem um quê de colonialista, né? Quando a gente pensa nessa crise do cuidado, né? Acho que a Conceição Evaristo fala que as mulheres foram tão subalternizadas que a ela sobrou o cuidado do filho das mulheres brancas. Então, uma frase forte, assim, mas e até fala, né, no seu trabalho, Luanda, sobre a abelha rainha, né? Então, essa sororidade, que talvez existem alguns relatos, eu arrisco dizer, né, que ela não é mainstream. Tem um trabalho até que a professora Darcy, foi da última aula, né, professora? Falando sobre a abelha rainha, o que as executivas sêniores não têm uma atitude tão colaborativa na visão das executivas juniores, né? Então, parece que aquele que aí eu trago para os dois trabalhos, né? Esse discurso do colonizador fica impregnado nas pessoas que ascendem profissionalmente, socialmente, para fazer parte do mainstream. Então, para fazer parte da lógica daquele que está no topo, eu absorvo os valores daquele grupo. Então, esse livro do Albert Memmi, eu acho que é bastante interessante nesse sentido, né? De como que essa lógica se dá na relação colonial, e ela ultrapassa, evidentemente, a relação colonial e se estampa na sociedade de diversas formas. Então, eram essas as minhas colocações, professora, que eu preparei, os colegas. Excelente, muito boas colocações. Nós estamos aqui no limite do nosso tempo, são 18h01. Eu acho que essa sessão, a qualquer minuto, deve fechar. Não sei se funciona assim, mas não pode funcionar, né? De repente cai, né? Então a gente não tem muito mais tempo para discutir. De qualquer forma, se vocês quiserem, né, a gente vai continuando aqui, né? Se vocês quiserem fazer alguma provocações muito interessantes aí que o Rafael trouxe, tá certo? E se também não houver, eu já vou dando a finalização, porque vai que, né? A sessão caia repentinamente. Então, eu gostaria de agradecer a todos, né? Todos os autores ou coautores aqui presentes, né? Que fizeram suas gravações e que também participaram aí das nossas discussões, né? Muito obrigada, foram trabalhos muito interessantes nessa sessão, né, que trazem seu bojo, né, essa questão, né, dessa estrutura social patriarcal, escravocrata, dominação masculina, ou outras dominações também, tá certo? Então, eu acho que foi bastante enriquecedora essa sessão, né? Gostaria de agradecer ao Rafael também, né, pela leitura atenta aí dos artigos, né, pelos seus comentários provocativos, tá certo? E que eu acho que fica aí para vocês pensarem, né? E quem quiser comentar alguma coisa, até que essa sessão ela seja acabada, forçadamente acabada, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Quem quiser participar, professor, aí depois do networking, e também avaliar a sessão, por gentileza, peço até que já cliquem nos links aí antes que a sessão caia e deixem aberto, mesmo que seja para fazer depois. É verdade. Uhum. Nós temos aqui, né, caso vocês queiram ir lá para o network, também tem o link aqui, tá certo? Né? Então, vocês podem se direcionar para lá, tá ok? E assim, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, acho que a gente tem alguns segundos ainda. Professora, eu só queria aproveitar, então, para agradecer aqui também
parabenizar todo mundo, foi muito bacana, né, participar dessas discussões, ver todos os trabalhos, então queria dar parabéns para todo mundo e agradecer pela oportunidade e pelos comentários também, né, é sempre bom a gente ter a visão de outras pessoas, né, que estão vendo o nosso trabalho, para a gente poder avançar também, né, nas coisas que a gente faz. Então, eu queria mesmo agradecer aí pela oportunidade e parabenizar todo mundo. Obrigada. Obrigada, Luanda. Obrigada, então. Então, ok, pessoal. Gente, rapidamente, porque eu li os trabalhos da sessão e o Manuel, que apresentou o primeiro trabalho, eu também estudo população travesti e transexual, então é para fazer um network, para a gente conversar depois. Inclusive, um dos achados do trabalho dele é o trabalho meu e da minha orientadora, então fiquei super feliz quando li a citação. E aí, depois, se ele quiser, a gente pode trocar, conversar, porque como não tem um número expressivo de pesquisas nesse momento, é importante que, nesse espaço que a gente tem do Congresso, que a gente crie esses laços de contribuição em conjunto para fazer pesquisa, certo? Só isso, depois eu consigo os contatos, enfim, só para dizer isso mesmo. E agradecer. Legal, muito bacana Oi, mesmo. Rafael. Eu tenho interesse sim, viu? Atualmente eu venho pesquisando sobre mulheres e eu pretendo agora abordar um tema sobre mulheres trans. Então, se você puder me passar seu e-mail, seu WhatsApp, a gente manter algum contato, seria interessante. Vou Bacana, colocar meu isso que é e-mail aqui no importante. chat. Uhum. Legal, pessoal. Então, que vocês tenham aí se esforcem, né, para que esses artigos sejam publicados em periódicos, né? Então, né, essa publicação em anais de evento é uma publicação intermediária ainda, né? Talvez alguns comentários que tenham sido colocados aqui possam ser incorporados, e eu espero mesmo que esses trabalhos sejam publicados, serão muito importantes aí para a nossa comunidade ter acesso a esse conteúdo em periódicos, tá bem? Então, tudo de bom para vocês e sucesso aí, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos e parabéns. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado, professora. Tchau, tchau. Obrigada, Rafael. Tá? Tchau, tchau.